Capítulo 1063, Outro cultivador dos dois caminhos. Tradução do Koan. Revisão. Niesen Padrim Mukianshi. Li Ming ficou atordoado por algum tempo. Desde que ele havia obtido o cubo mágico, havia inúmeros enigmas que ele não conseguia descobrir. Ele havia procurado a essência sanguínea de artistas marciais cada vez mais poderosos para o cubo mágico absorver, a fim de não apenas obter os fragmentos das memórias, mas também porque ele desejava subconscientemente conhecer os segredos que cercavam o cubo mágico. O cubo mágico foi a causa mais fundamental para a ascensão de Li Ming. Embora, depois de alcançar o reino Xiantian e o reino núcleo rotativo, o cubo mágico na verdade não foi muito útil para Li Ming. Uma grande parte era porque Li Ming teve suas conquistas atuais através de seu próprio trabalho duro, esforço e perseverança. Mas, sem dúvida, era verdade que, se ele não tivesse o cubo mágico, ele provavelmente ainda seria um pequeno artista marcial no reino da fortuna do céu. Seu cultivo estaria no máximo no estágio da condensação de Pusol ou no reino Otian. Esse teria sido seu limite. Foi o cubo mágico que deu a Li Ming o impulso inicial que ele precisava para superar os tempos mais difíceis e também a falta de talento marcial. Li Ming pôde confirmar que o cubo mágico era um dos tesouros mais inestimáveis do universo. O que ele estava tentando desvendar todo esse tempo era o que o cubo mágico era e também quais outras funções ele tinha além de preservar fragmentos de memória. Porque isso atraiu a atenção de tantos anciãos supremos do reino dos deuses para que lutassem por ele. Muitas dessas perguntas passavam na mente de Li Ming, mas ele não abriu a boca para perguntar. Isso porque ele não sabia quais eram os planos de Mukianshi. Embora ela tivesse emprestado sua força para restaurar sua consciência, ele não tinha ideia do que ela faria agora. Talvez ela apenas ocupasse o corpo de Anwer e retirasse o cubo mágico. Se fosse isso que ela planejava fazer, seria estúpido Li Ming perguntar sobre as origens do cubo mágico. Ela poderia tentar silenciar todos que soubessem sobre o cubo mágico e Li Ming não seria capaz de resistir a ela. Ele nem sequer foi capaz de lidar com Rei Azura, muito menos com Mukianshi. Mukianshi pareceu ver o medo e o temor no coração de Li Ming. Ela disse em uma voz suave e calma: "Você não precisa ficar nervoso. Embora eu tenha dormido no cubo mágico por 50.000 anos, minha consciência ainda é uma centelha da minha alma. Eu já o conheço desde que você tocou o cubo mágico pela primeira vez. Minha alma divina foi gravemente ferida e eu preciso do poder da essência sanguínea para me restaurar. Só posso esperar que uma potência me ajude a buscar essas essências sanguíneas para que me ajudem a restaurar a força da minha alma divina. Claro, se for uma potência que eu ajudei a erguer, então isso seria um melhor. Só então eu seria capaz de confiar nela. Eu fiquei satisfeito em suas ações e caráter até agora. Você se move com coragem e também pode matar decisivamente. Você não comete erros, nem é suave quando não deveria. Ao mesmo tempo, você também não é cruel. Você sabe retribuir a benevolência e tem sua própria linha de raciocínio. E o mais importante, sua vontade é firme e você busca o pico das artes marciais com todo o seu coração e alma. Você é consideravelmente bom. Originalmente, não tinha muita esperança em seu talento. Mas eu nunca pensei que você me daria uma surpresa tão maravilhosa neste aspecto. Para você alcançar esse ponto como um artista marcial dos reinos inferiores, isso é simplesmente um milagre." Enquanto Mukianshi falava, Li Ming foi capaz de obter uma grande quantidade de informações através das suas palavras. Toda vez que ele entrava no espaço dentro do cubo mágico para absorver um fragmento de alma, isso acontecia porque Mukianshi o havia conduzido e guiado para o cubo mágico, como uma maneira de fazê-lo procurar pela essência sanguínea de mestres. "Agora que a senhorita Mu acordou, posso perguntar sobre seus planos?" perguntou Li Ming. Depois que ele disse essas palavras, Mukianshi respirou fundo. Naquele momento, um frio intenso se espalhou pelo ar, até mesmo parando o magma ao redor deles como se toda a área ao redor estivesse selada no gelo. "Vou reconstruir meu corpo de carne e sangue e me restaurar completamente. Além disso, para todos aqueles que ousaram se mover contra a minha terra sagrada das plumas verdes, eu vou matar cada um deles.
E quanto a Tian Mingzi, destruirei a sua alma e a espalharei ao vento. Enquanto Mu Qianshui falava, suas duas lindas pupilas se fechavam como uma forte intenção assassina. Lin Ming sentiu seu coração pular uma batida. Embora Mu Qianshui fosse etérea e alta, como se nunca tivesse sido maculada pelo mundo, a verdade era que ela era realmente implacável e decidida, uma pessoa que sabia distintamente a diferença entre ressentimento e gratidão. Este também era um assunto compreensível. A terra sagrada das plumas verdes do passado fora comandada provavelmente por Mu Qianshui. Mesmo se não fosse, ela era pelo menos uma das figuras de alto nível lá. Tian Mingzi, ele quão forte ele é? Lin Ming não pôde deixar de perguntar. Sem dúvida, Tian Mingzi era aquele homem de roupa preta que levara 10.000 anciãos supremos do reino dos deuses para que eles atacassem a terra sagrada das plumas verdes. Finalmente, Mu Qianshui foi forçada a sacrificar sua própria alma para fazer um golpe final com o cubo mágico. Podia-se ver a partir disso apenas o quão forte ele era. Nível inicial do Reino Lorde Absoluto. Mu Qianshui disse de forma lenta e clara. Mas quando essas palavras soaram nos ouvidos de Lin Ming, ele respirou profundamente em resposta. Embora ele já tivesse adivinhado isso, ele ainda estava realmente chocado ao ouvir a confirmação de Mu Qianshui. Uma potência no Reino Lorde Absoluto. Entre o Reino Lorde Sagrado e o Reino Lorde Absoluto havia uma divisão quase intransponível. Dentro dos 100 milhões de anos na história do clã ancestral da Fênix, nunca existiu um Lorde Absoluto. Claro, isso era apenas analisando de forma básica, pois o clã ancestral da Fênix era apenas uma seita humana com a linhagem da Fênix ancestral transplantada dentro deles. Eles não eram descendentes verdadeiros de uma Fênix. Um verdadeiro descendente de uma besta divina. Quem neste mundo conhecia quantos desses personagens existiam em todo o reino dos deuses? Não havia muitas bestas divinas para começo de história e cada uma delas era uma existência incomparavelmente orgulhosa e arrogante. Como eles poderiam tolerar acasalar com um humano? E se realmente houvesse uma criança nascida de tal união, esse tipo de pessoa poderia realmente ser chamado de o talento mais aterrorizante do mundo. Isso porque uma besta divina simbolizava o corpo físico e a compatibilidade com a mais forte compatibilidade com as leis. Mas os humanos tinham uma habilidade profunda e misteriosa para aprender e também a capacidade de estudar e treinar as artes marciais. Tal pessoa teria realizações inimagináveis. Esse era seu cultivo há 50.000 anos. Se fosse agora, então não deve ser ainda maior. Lin Ming subconscientemente perguntou. Sim. Mas 50.000 anos atrás, Tian Mingzi não tinha seu próprio grande mundo. Ele controlava apenas o mundo intermediário das periférias. Ele não poderia ser chamado de um verdadeiro grande Lorde Absoluto, mas deveria ser chamado de um Lorde Absoluto comum. Enquanto Mu Qianshui falava, Lin Ming ficou surpreso por um momento antes de imediatamente entender. Embora houvesse apenas 3.000 grandes lordes absolutos no reino dos deuses, isso acontecia porque havia apenas 3.000 grandes mundos no reino dos deuses. No vasto reino dos deuses, estavam nascendo constantemente novos lordes absolutos. Eles estavam quase sempre se substituindo. Mas um recém-nascido lorde absoluto não seria necessariamente capaz de obter seu próprio mundo. Eles teriam que esperar um antigo lorde absoluto morrer, ou talvez até simplesmente derrotá-lo e assumir suas terras. Mas querer derrotar um antigo lorde absoluto como uma herança profunda era mais fácil falar do que fazer. Estes lordes absolutos tinham a expectativa de vida que era calculada usando milhões como unidade base. Havia até alguns lordes absolutos extremamente poderosos que poderiam viver por dezenas de milhões de anos. A razão pela qual o reino dos deuses tinha tantos lordes absolutos não era porque eles eram como repolhos que poderiam ser comprados nas ruas. Pelo contrário, era porque o reino dos deuses era simplesmente muito amplo e infinito. O número total de vidas no reino dos deuses era incalculável. Além disso, todos esses lordes absolutos viveram vidas incomparavelmente longas, vidas que perduraram por milhões ou mesmo dezenas de milhões de anos. Depois de viver por um período de tempo tão longo, era entendível o fato de haver muitos deles. Então o reino da senhorita Mu é ponto.
Li Ming hesitou antes de perguntar isso. Ele realmente queria saber isso. No passado, eu estava apenas a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Levando tudo em consideração, eu era apenas uma dama sagrada. Eu fiquei presa no Reino Lorde Sagrado por um longo tempo e não consegui romper por uma razão, e essa razão é porque, enquanto Mu Qianshui falava aqui, ela olhou para Li Ming. Suas seguintes palavras deixaram-no mudo. Porque eu cultivava tanto o corpo como a essência. O que? Cultivadora dupla do corpo e essência. Os olhos de Li Ming se arregalaram e ele olhou para Mu Qianshui com espanto. Ela cultivava duplamente o corpo e a essência, assim como ele. Dos gênios do reino dos deuses, mesmo se alguém fosse um talento extremo de sua geração, havia um número extremamente pequeno que seguiria pelo cultivo duplo do corpo e da essência. Isso porque, depois que as leis dos céus e da terra mudaram, era simplesmente muito difícil seguir por esse caminho. Para muitas pessoas, os ganhos não eram iguais às perdas. Mesmo se alguém fosse o escolhido entre todos os orgulhos escolhidos pelo céu, eles ainda não seriam uma exceção. Xiao Daojin, Xanion, Wu Fengtian e até mesmo os 2 lordes absolutos do clã do dragão ancestral, nenhum deles tinha cultivado tanto o corpo quanto a essência. Na verdade, uma das principais razões pela qual Li Ming havia pisado no caminho do cultivo duplo era porque ele não sabia o quão difícil seria no início. Quando ele começou a perceber, já era tarde demais, pois foi quando ele começou a abrir os 8 portões internos escondidos. No entanto, era impossível que Mu Qianshui não soubesse disso. Para aqueles que sabiam o quão difícil era cultivar o corpo e a essência e ainda assim escolhessem esse caminho, havia apenas 2 possibilidades. A primeira possibilidade era que eles eram idiotas como um vegetal, que acabaram mordendo mais do que poderiam mastigar. E a segunda possibilidade era que eles eram um gênio incomparável, com um talento tão alto que era inacreditável. Sem dúvida, Mu Qianshui pertencia à última categoria. Caso contrário, não havia como ela ter se tornado a santa da terra sagrada das plumas verdes. Do jeito que ela falava, essa terra sagrada das plumas verdes também era uma terra santa extremamente poderosa, possivelmente até uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Isso também era razoável. Caso contrário, como algo como o cubo mágico poderia cair nas mãos da terra sagrada das plumas verdes? E a razão pela qual Mu Qianshui não tinha se tornado uma dama absoluta antes de seu corpo físico ser destruído não era que ela não tivesse talento, mas sim porque ela era muito jovem. Ela era a santa da terra sagrada das plumas verdes, não a governante. A terra sagrada das plumas verdes deveria ter tido alguém mais velho e mais graduado como o governante, possivelmente até um ancião superior. E Mu Qianshui só poderia ser considerada uma júnior comparada a eles. Mas mesmo assim, uma júnior como ela foi capaz de se cultivar até o meio passo do Reino Lorde Absoluto, seu talento podia ser imaginado. Todos esses pensamentos passaram pela mente de Li Ming. Eu realmente me pergunto com que tipo de linhagem sanguínea ela nasceu, ou que tipo de físico especial ela tinha. Perguntou Li Ming. Ele não acreditava que uma linhagem comum pudesse atingir tal grau de talento. Li Ming também estava constantemente procurando maneiras de melhorar sua própria linhagem e corpo. Mu Qianshui não parecia ter nenhuma intenção de falar sobre seu glorioso e maravilhoso passado. Ela disse, Li Ming, eu nunca pensei que você também iria pisar no caminho do cultivo duplo do corpo e da essência. Além disso, você também conseguiu chegar até este ponto. Esse caminho que você escolheu será extremamente difícil. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Você ainda pretende continuar percorrendo o caminho do cultivo duplo do corpo e da essência? Li Ming congelou por um momento antes de assentir com firmeza. Desistir de todos os seus esforços anteriores não era seu estilo. Além disso, como Mu Qianshui também escolhera o cultivo duplo do corpo e da essência, isso significava que esse caminho era possível. E, quanto mais se andasse por esse caminho, mais benefícios haveria. O único problema era que este era um caminho incomparavelmente difícil de tomar. Já que existiu alguém que ousou tentar, então por que ele não podia? Li Ming se perguntou qual seria o limite entre o cultivo duplo do corpo de essência de Mu Qianshui.
teria ela conseguido abrir as lendárias 9 estrelas do Palácio do Dao. Bom. Então eu vou ajudá-lo, Mu Qianshui disse, curta e direta ao ponto. Me ajudar. Os pensamentos de Li Ming se agitaram. Estas palavras de Mu Qianshui continham claramente outro significado. Ela não planejava retirar o cubo mágico. Em outras palavras, ela realmente planejava ficar com ele por um longo período de tempo. Caso contrário, como ela poderia ajudar Li Ming a completar o seu caminho do cultivo duplo do corpo e essência? Além disso, havia também outro significado mais sutil. A razão pela qual Mu Qianshui ajudou Li Ming no passado foi para ajudar ela a restaurar sua própria consciência. E agora que ela continuaria a ajudá-lo e definitivamente havia outra intenção. Os olhos de Li Ming se arregalaram. Você está planejando que eu ajude você a se vingar? Mu Qianshui ficou um pouco atordoada por um momento e, em seguida deu a Li Ming um olhar apreciativo. Garoto esperto. Bom, você está correto. Você tem coragem de fazer isso,